Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu vou aproveitar que você já está de pé. Queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Vamos nos preparar para que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, para que Ele ministre no nosso coração a palavra dEle, que a palavra dEle é poderosa, a palavra dEle é eficaz. Eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós aqui nessa noite. Ele tem uma palavra para cada coração que está aqui nessa noite. Eu quero que você quebrante o seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Eu sei que nós vivemos em dias difíceis, mas que o nosso coração seja quebrantado nessa noite para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos muito ouvir a voz. Precisamos que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor está ministrando, que o Senhor está falando nesse tempo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvo, te bendigo, te engrandeço, te exalto nessa noite, ó Pai. Declare que somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade seja dada a Ti nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Pai, mais uma vez o Senhor venha ministrar no nosso coração, que o Senhor venha falar, Pai, no mais profundo que há nos nossos corações nessa noite. Nós queremos Te ouvir, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito nessa noite, Pai. Fala conosco, quebranta o nosso coração, tira toda a preocupação, toda a ansiedade, e que nessa noite, Pai, os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração quebrantado e a nossa mente esteja cativa para ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode se sentar no seu lugar. Eu queria pedir para o meu filho fazer um fundinho aqui para mim aqui, se ele não estiver ocupado lá na mesa. Amém? Eu queria dar paz do Senhor para toda a igreja, paz do Senhor para quem está também em casa, que você em casa possa aproveitar em todo o tempo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar nessa noite. E eu te convido desde já a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Amém? Quem achou, fala amém. Amém, glória a Deus. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, deixa eu colocar aqui. Vou ler de novo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu quero voltar aqui no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Guarda esse versículo, que eu quero falar nessa noite sobre isso. Aqui, nessa passagem, se você for ler os capítulos antes do capítulo 21, você vai ver aqui Jesus orientando seus discípulos acerca da sua morte, da sua ressurreição. Você vai ler, você precisa ler a palavra do Senhor, amém? Nós precisamos ler a palavra do Senhor e nós vamos entender que Jesus, inclusive aqui em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele estava ali orientando os discípulos a respeito de tudo o que eles iriam passar, a respeito de tudo o que iria acontecer. Se você for ler no capítulo 15, Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os discípulos são os ramos do Senhor. Jesus estava falando de uma permanência nele. Jesus estava falando dele como uma videira verdadeira. Ele estava ali orientando os seus discípulos a respeito de tudo que iria acontecer. Jesus orientou os discípulos cada lugar por onde ele ia passar. Jesus orientou os seus discípulos de tudo que iria acontecer. E ele falou para que os discípulos crescem nele, acreditassem nele, tivessem fé nele, esperança nele, e que eles confiassem nele, que ele iria para o Pai, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eles deveriam crer nessa palavra, eles deveriam permanecer em cima dessa palavra, eles deveriam ficar nessa palavra. E no capítulo 20, 19, que nós lemos aqui, nós vemos que quando Jesus ele volta, quando ele ressuscitou, ele vai ao encontro dos seus discípulos. Os discípulos estavam ali amedrontados, trancados dentro de uma casa. Eles estavam com medo por tudo aquilo que já havia acontecido. Eles estavam ali dentro daquela casa trancados, porque havia uma grande perseguição em relação à vida deles depois que Jesus morreu. E ali eles estavam com medo. A palavra que nós lemos aqui fala que eles estavam trancados, as portas da casa estavam trancadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus, né? Eles estavam ali amedrontados, eles estavam ali, acredito que até desesperados, né? Por causa de uma grande perseguição que haveria ali em relação à vida deles, diante de tudo que eles tinham vivido ali na morte de cruz, ali naquele caminho do Getsemane, ali diante de tudo que Jesus havia falado. Mas Jesus havia falado para eles que eles deveriam o quê? Confiar. Que os discípulos, mesmo com medo, mesmo trancado, mesmo com medo da perseguição, eles permaneceram confiando no Senhor. Eles permaneceram crendo no Senhor. Eles ficaram ali no lugar onde o Senhor havia falado para eles permanecer. Eles ficaram ali esperando aquilo que iria acontecer, que ele já havia orientado, aquilo que ele já havia falado. E eles ficaram ali. Então o que eu quero dizer nessa noite, amado? Que palavra, porque você não vai perder aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Olha, vai acontecer. Olha que cedo eu vou voltar. Como o pastor pregou aqui no domingo, Mateus 24, ele virá. Mas sabe o que eu tenho visto? Que muitas pessoas fizeram como Tomé, estão pagando para ver. Muitas pessoas saíram da palavra. Muitas pessoas saíram do lugar onde Jesus falou: permaneça aqui, fique aqui na minha palavra, porque eu vou ressuscitar. Daqui 3 dias eu vou ressuscitar, eu vou voltar, vocês vão ver isso. Muitas pessoas saíram como Tomé. E quando nós nos desviamos, eu não estou dizendo de desviados, amado, eu estou dizendo quando nós nos distraímos, quando nós perdemos a direção, quando nós perdemos o foco, nós perdemos até mesmo as experiências sobrenaturais como Espírito
Santo de Deus. Nós perdemos o momento de estarmos face a face com o nosso Pai. Quando nós nos distraímos com outras coisas, quando o medo nos aprisiona, quando somos aprisionados pelo medo, ele nos coloca cativo. Ele consegue até mesmo roubar da nossa mente a palavra de Deus que traz paz. E hoje nós estamos vivendo isso, uma época de medo, de escassez, de morte, de muitas mortes. Mas nós temos que ter uma palavra, que a palavra de Deus fala que ainda que eu morra, eu viverei. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, ele viverá. Então Cristo, ele tem uma palavra de vida para mim e para você. Ele tem palavra de novidade de vida. Ele tem palavra de esperança de vida. Ele tem uma palavra de vida e abundância para mim e para você. Nós não podemos entrar debaixo desse decreto de morte, desse decreto de medo, de escassez, de inconstância, não. Nós precisamos estar ali, mesmo que você esteja amedrontado, mas permaneça na palavra de Deus. Permaneça na palavra, permaneça na paz. Os discípulos permaneceram naquele lugar, tiveram experiência, o Espírito Santo veio sobre eles, e os pecados, eles entenderam sobre os pecados, né? Mas Tomé não, Tomé saiu daquele lugar, Tomé, ele foi para outro lado, a incredulidade. Olha o que Tomé disse, quando os discípulos chegaram diante de Tomé, para falar para Tomé: olha, Jesus ressuscitou, nós vimos ele, nós vimos as marcas nele, nós vimos o nosso Jesus ressuscitado. Tomé, a incredulidade já havia tomado conta do coração de Tomé, de uma forma tão grande que Tomé disse assim: ah, eu não, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha como totalmente fora, olha como ele saiu totalmente da palavra. Olha como os olhos de Tomé foram tomados de tal incredulidade, de tal fraqueza, talvez tão grande, medo, pavor, pânico. Mas o que tomou conta do coração de Tomé foi a incredulidade. Tomé, ele entra nesse lugar de incredulidade, mesmo os discípulos falando para ele que Jesus veio, que eles haviam visto Jesus. Tomé ainda diz: eu só creio se eu colocar as mãos. Mas nós servimos um Deus que é maravilhoso, é poderoso. Nós servimos um Deus que ele cumpre a sua palavra, né? E Jesus, depois de 8 dias, Jesus volta. Vamos continuar lendo no versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Você entende que antes dos 8 dias, Tomé não estava com eles. Mas eu acredito que depois desses 8 dias que os discípulos falaram com ele, agora Tomé já estava com os discípulos. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado, não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olha que coisa sobrenatural. Quando Jesus volta depois de 8 dias, ele volta por causa de Tomé. Jesus, ele volta por causa da incredulidade de Tomé. Amados, é por isso que eu falo que o nosso Deus, ele não abre mão de ninguém. Ele não abre mão de mim, ele não abre mão de você, ele não abre mão de ninguém. Depois de 8 dias, ele volta para Tomé, porque os outros discípulos já tinham visto, já tinham crido, e agora ele volta para mostrar para Tomé que ele havia ressuscitado. E Tomé teve que tocar, e Tomé teve que colocar as mãos para crer. E o que o Senhor fala aqui no finalzinho do versículo: bem-aventurado os que não viram e creram. Com tudo isso que tem acontecido, com todas essas mudanças que tem acontecido
na atmosfera espiritual. A minha pergunta para mim e para você é: o que é que nós estamos entendendo desse tempo que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos vendo desse tempo que nós estamos vivendo? Aonde é que nós estamos desse tempo que nós estamos vivendo? Aonde é que nós estamos? Na palavra de que Ele virá, na palavra de que Ele é conosco, na palavra de que temos paz, de que temos fé, de que cremos nele, de que cremos na sua volta, de que cremos que Ele virá? Ou será que nós estamos como Tomé? Não, mas isso aí não creio, isso aí não vai acontecer, isso aí não é para agora, isso aí... Amados, a palavra de Deus, ela vai prevalecer. Aquilo que tem que ser, vai ser. Aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que você não saia da rota da palavra. Não saia daquilo que o Senhor está dizendo que virá. Não seja incrédulo de não acreditar que cedo, que breve Ele virá, que logo Ele virá. Creia naquilo que os profetas estão pregando. Arrume a sua casa, como nós pregamos aqui. Alinhe a sua família, alinhe o seu casamento, alinhe a vida dos seus filhos, porque é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de ajustamento, é uma palavra para que não venhamos ser pegos de surpresa, não venhamos pegos sendo distraídos. Qual é a nossa palavra aqui nesse altar? É que você não se distraia, é que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que você olhe para o consumador de todas as coisas, mas que você ande em cima da palavra, que você leia ela, que você peça a revelação do Espírito Santo a respeito da palavra, para que você compreenda, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo nesse tempo. Sabe, eu vejo que como as coisas mudaram depois dessa pandemia. Como as pessoas ficaram cativas do medo. Como as pessoas ficaram cativas de um noticiário. Como as pessoas ficaram cativas com medo de se aproximar de outras pessoas. Eu não digo que você vai quebrar as regras, mas pessoas com medo, aprisionadas, presas, isoladas, fizeram das suas casas um isolamento físico e espiritual. É como se não cresce naquilo que o Senhor já falou. É como Tomé saiu da direção da palavra, entrou debaixo de uma incredulidade, foi tomada de tamanha incredulidade que teve que ver, e mesmo assim Jesus veio e cumpriu a sua palavra, e mostrou para Tomé que ele era o Cristo que havia ressuscitado ao terceiro dia. Ele veio e disse: eu ressuscitei. E aqui ele disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Depois disso, mais para frente, nós vemos Jesus se manifestando aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou mais uma vez. Nós sabemos que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro estava ali, eu acredito que foi os 3 piores dias, a pior semana na vida de Pedro foi ter negado Jesus, quando ele caiu na consciência dele que ele havia negado Jesus. Mas Jesus também volta para Pedro. Jesus vem de encontro a Pedro. Jesus, quando ressuscitou, ele pediu o quê? Manda chamar Pedro. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele trabalha com homens e mulheres de propósito. E ele tinha propósito na vida de Pedro. O Senhor tinha um grande propósito na vida de Pedro. Por isso, quando ele volta, quando ele aparece ali de novo para Pedro, Pedro volta para a sua vida normal, Pedro volta para a sua vida natural. Jesus encontra ali de novo no mar, não pescando nada. Jesus se manifesta novamente com sinais, prodígio e maravilha, aonde ele manda lançar a rede para a direita, enche de peixe novamente. Ele estava mostrando: eu sou o seu Senhor, Pedro. Lembra da grande pesca? Ele estava mostrando para Pedro, trazendo Pedro novamente para o propósito, trazendo novamente na mente de Pedro: Pedro, volta para o propósito. E mais para frente ele fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes.
Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava trazendo Pedro para o propósito. O Senhor apareceu para Tomé, para o cumprimento da sua palavra, e porque Ele queria mostrar para Tomé que Ele havia ressuscitado, e tudo aquilo que Ele havia falado se cumpriu. Sabe, amada, a importância de nós compreendermos a palavra, a importância de nós entendermos a palavra, inculcarmos a palavra na nossa mente, de meditarmos na palavra dia e noite, é que não seremos enganados. A importância de você edificar a sua casa sobre a palavra, é que vai vir vento e tempestade, a sua casa vai permanecer no lugar. A importância de edificar a sua vida espiritual num Cristo vivo, que ressuscitou, e o Espírito Santo de Deus está em nós, nos fortalece, nos renova, nos restaura em todo o tempo. É para que quando vir o vento, quando vir a inconstância, a sua fé seja uma fé inabalável, que não vai se abalar com aquilo que está fora, porque do lado de dentro se manifesta o Espírito Santo de Deus. Há um rio de água que flui do seu interior, porque você crê na palavra, você confia na palavra. Você tem não só apenas sendo ouvinte da palavra, mas você tem crido todos os dias quando você sai de casa, que o seu Redentor vive e tem te guardado todos os dias. Você crê todos os dias quando se assenta na mesa e tem pão e tem comida. Você crê, o meu Redentor vive, por isso que eu tenho todos os dias provisão. Por isso que eu tenho todos os dias e nada me falta, porque o meu Redentor vive e Ele traz a provisão que eu preciso. Mas só que se nós não inculcarmos essa palavra de Deus, se nós não firmarmos essa palavra no nosso coração, nós poderemos perder grandes prodígios, sinais e maravilhas de Deus por distração. Nos distraímos dentro de casa, ficamos em casa, a quarentena toda dentro de casa. E quantas pessoas não se distraíram dentro de casa? Quantas pessoas que não saíram da palavra dentro de casa? Quantas crianças que não saíram da palavra dentro de casa? Jovens que saíram da palavra dentro de casa, se distraíram com outras coisas, gastando o seu tempo com outras coisas e deixando de firmar a palavra em um tempo precioso, aonde você tem que firmar a palavra, você tem que colocar ela cravada no teu coração. Nós temos que selar essa palavra em nós. E eu queria ler esse capítulo de Deuteronômio, que eu amo essa passagem, Deuteronômio capítulo 6, vamos voltar lá. Eu quero falar da palavra, do poder dessa palavra, da manifestação dessa palavra de Deus. Você está me entendendo, igreja? Não faça como Tomé, que saiu da palavra. Mesmo assim o Senhor volta e vem ao encontro dele. E o Senhor está vindo ao resgate da igreja. O Senhor está vindo ao resgate da noiva. O Senhor está vindo ao resgate meu e seu. O Senhor está vindo ao nosso encontro, ao encontro de uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Ele está vindo ao encontro dessa noiva gloriosa. Ele está vindo, Ele está preparando, Ele está vindo a esse encontro, amado. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar, aonde o Senhor vai vir nos buscar, e nós estaremos ali prontos para recebê-lo como noivo, né? E Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. O que o Senhor está dizendo nessa palavra? Essa palavra é para esse tempo.
Essa palavra é para as nossas vidas, quando o Senhor diz que eu ordeno que a palavra esteja no teu coração, no meu coração. Quando Ele fala de filhos, Ele está falando de mim, Ele está falando de você, Ele está falando dos seus filhos. Quando Ele fala de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está falando de uma geração após outra geração, após outra geração. Ele está falando de gerações, porque Ele é um Deus geracional. Então Ele está dizendo: inculca em mim a palavra, eu inculco no meu filho eu vou inculcar nos seus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. A minha geração será uma geração inculcada pela palavra de Deus. Você está entendendo o que o Senhor está nos dizendo, nos ensinando? Ele está dizendo: essa palavra é para esse tempo. Porque Mateus 24 fala que um dos primeiros sinais que virá é o engano, as falsas profecias. São os falsos profetas que se levantarão. Como que nós iremos não ser enganados com a palavra de Deus selada no nosso coração, com a palavra de Deus firmada na nossa mente, com a palavra de Deus aqui, totalmente selada, totalmente dentro do nosso coração? Sabe por quê? Porque a palavra fala em João, não me lembro agora do capítulo, que fala que quando o Espírito Santo da verdade vier, esse não vai te deixar confundido. E para conhecer o Espírito Santo, você também tem que conhecer a palavra do Senhor. É palavra e Espírito, Espírito e palavra. É conhecer a palavra e ter a revelação no Espírito. É conhecer a palavra e ter a manifestação no Espírito. É conhecer a palavra e saber que o Espírito Santo de Deus já foi soprado sobre nós, e que nós agora precisamos inculcá-la na nossa mente, nos nossos filhos e na nossa geração. Nós não podemos apenas nos preocupar com a nossa geração. Quando o pastor ministrou sobre Ezequias, o Senhor deu 15 anos de vida para Ezequias, para que ele colocasse a casa dele no lugar, para que a palavra de Deus voltasse a entrar dentro da casa de Ezequias. Nesses 15 anos que o Senhor deu a mais para Ezequias, foi para que a família de Ezequias andasse novamente sobre a palavra de Deus. E o que nós lemos? Eu não quero ler hoje, que eu não quero entrar nessa palavra nessa noite, mas eu quero que você entenda a importância sua, com a sua geração, a importância de você inculcar a palavra, a importância de você selar, firmado na palavra do Senhor, a importância de você estar sobre uma palavra, né? Então, quando Ezequias ali teve a oportunidade de arrumar sua casa, de colocar seus filhos na palavra, o que foi que aconteceu? Ele abriu as portas, escancarou as portas para a Babilônia. Quando a Babilônia entrou dentro da sua casa, Isaías visitou Ezequias e falou: o que é que você está fazendo, Ezequias? E Ezequias novamente abre uma brecha na sua geração. Ezequias abre ali uma porta maligna na vida do seu filho Manassés. O menino tinha apenas três aninhos e já estava ali com as portas escancaradas novamente para a Babilônia. Aí Isaías vem e fala para Ezequias: olha, Ezequias, a sua descendência será amaldiçoada, seus filhos, seus netos serão amaldiçoados. Sabe o que Ezequias fala? Mas até mim, esses 15 anos vai ser tudo bem. Boa palavra essa. Sabe o que ele estava dizendo? O importante é a minha vida, a minha geração, problema dela. Sabe o que acontece com essa irresponsabilidade? Manassés se torna um idólatra. Ele se torna alguém que vive na feitiçaria, de adivinhação. Foi um dos piores reinados que teve, foi o reinado de Manassés. Por isso eu quero trazer a sua responsabilidade, a minha responsabilidade com a nossa geração, com a sua geração. É a nossa responsabilidade inculcar a palavra, é a nossa responsabilidade ensinar, colocar a palavra. Só que os nossos filhos vão fazer aquilo que nós fazemos primeiro. E em primeiro lugar, a palavra tem que estar inculcada em mim. Ela tem que estar selada em mim, ela tem que estar marcada em mim, ela tem que estar como aqui, andando e falando da palavra, deitando e gravando
observando, memorizando a palavra, se levantando e tendo a palavra como um alimento, como pão vivo. Até mesmo antes de comer, você come do pão vivo que desce do céu. Para esse tempo, amado, que eu estou ministrando essa palavra, para o tempo que nós iremos viver futuramente, a palavra precisa estar em nós. Nós precisamos ser a palavra. E eu queria ainda, com essa palavra de Deuteronômio 6, você vê que Deus, por Ele ser um Deus geracional, Ele sempre traz Abraão, Isaac e Jacó. Ele sempre está trazendo as gerações. E se você for ver Abraão, por que ele era o pai da fé? Por que ele era o pai dessa nação? Porque Abraão, ele era um homem que se preocupava com a sua geração. Ele é um homem que se preocupava com a sua família, com os seus netos, com os seus bisnetos, com os seus tataranetos. Ele era um homem que preocupava que a palavra de Deus permanecesse sobre a sua geração. Abraão tinha um legado na sua geração e na geração dos seus filhos, e assim por diante. Nós vemos que mesmo assim ainda houve muita distorção. Mas Abraão, ele se preocupou quando Isaac ia casar. Ele mandou um servo procurar uma noiva para Isaac. Sabe por que ele mandou? Porque ele queria, ela ia entrar na linhagem de Abraão, ela ia entrar dentro da casa de Abraão, ela ia entrar na família de Abraão. Então não poderia ser qualquer mulher, não poderia ser qualquer uma, mas era alguém que ia fazer parte da sua herança, alguém que ia fazer parte da sua genealogia, da sua geração. Você entende a diferença de um pai que se preocupa com uma geração, com aquele que não se preocupa com as suas demais gerações? Ezequias, ele nem se preocupou só com ele. Mas Deus ainda faz um acerto com Manassés. Deus ainda traz de volta, Ele vai de encontro àquilo que está perdido. Mas o que eu quero é que você entenda essa palavra, amado. Não se disperse, não se distraia. Eu não estou dizendo que você não pode viver com a sua família, que você não pode sair. Você pode, mas não se distraia. Se atente para as coisas que estão acontecendo, se atente para a palavra. Busque mais ainda intimidade, busque mais ainda estar com Ele, busque mais ainda revelação, busque mais ainda ser cheio do Espírito Santo. Seja alguém cheio, seja alguém que manifeste a glória de Deus, seja alguém que chegue em algum lugar e muda o ambiente, porque está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali. Há uma palavra para esse dia, há uma palavra para os lugares onde o Senhor vai te levar, há uma palavra onde o Senhor vai te colocar, há uma palavra onde Deus pode estar nos usando para reposicionar pessoas novamente. Jesus, Ele reposicionou novamente Pedro, Ele reposiciona Tomé novamente. Sabe, porque o propósito do Senhor é nos reposicionar na sua palavra, para que venhamos andar debaixo da sua palavra, para que não venhamos ser roubados, enganados, distraídos, mas que venhamos prevalecer na sua palavra. Sabe, não importa, quando ele voltou para Tomé, ele não estava preocupado com a incredulidade de Tomé, mas ele estava preocupado ali da palavra dele permanecer. Ei, eu ressuscitei. Quando ele olha para Pedro, ele não estava ali preocupado porque Pedro negou ele 3 vezes, não. Ele estava preocupado em resgatar a vida de Pedro. Ele estava preocupado em trazer a vida de Pedro novamente. Ele estava preocupado em reposicionar Pedro no propósito de novo como igreja. Nós sabemos, se você ler, eu não quero pregar sobre isso, mas se a gente não entende a importância dessa palavra, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Se você não entendeu nada dessa palavra, você vai entender agora. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Eu não quero falar aqui do anticristo, mas você entende aonde Deuteronômio 6
fala que nós temos que atar a palavra na mão e na testa. Se a palavra de Deus estiver inculcada na nossa mente, na mente dos nossos filhos, o anticristo pode se... Mas a palavra de Deus está selada sobre eles. A palavra de Deus está sobre a minha vida. A palavra de Deus está na minha mão. A palavra de Deus está sobre a minha testa. Por isso que ele fala, inculca na testa, na fonte, no meio dos olhos e na mão. Em todo tempo inculca. O que é inculcar? É quando você coloca uma coisa na tua cabeça e aquilo não sai da tua cabeça. Você fica pensando o tempo todo naquilo. É isso que a palavra tem que fazer na sua mente. É dessa forma que a palavra de Deus tem que ser viva na sua mente. Sabe, amados, eu vejo que o Senhor está nos ensinando nesses dias difíceis, nesses pequenos dias trabalhosos que estão começando. Mas o Senhor está nos ensinando que nós precisamos nos preocupar em inculcar essa palavra, em andar nessa palavra, em confiar nela, em crer nessa palavra, e andar nessa palavra, e buscar o Deus dessa palavra, e buscar o Senhor dessa palavra. Busca enquanto se pode achá-lo. Buscar enquanto se pode achá-lo. Sabe, não é tempo de nós vivermos morno. Não é tempo de nós vivermos frio. Não é tempo de nós vivermos inconstante. É um tempo de nós vivermos queimando pela presença de Deus, queimando pela palavra, com sede dEle, com desejo dEle, que Ele venha, que o reino dEle seja estabelecido, que a glória dEle seja estabelecida na minha vida, na sua vida. Que nós não venhamos sair fora, mas que nós possamos estar em um lugar de experiência com Ele, de um lugar de intimidade com Ele, de um lugar onde Ele fala comigo, Ele ministra no meu coração, Ele me fortalece, Ele me renova, Ele me restaura. Porque quando nós entendemos isso, amado, a nossa carne de nada se aproveita. Quando nós entendemos em quem nós estamos firmados, não é qualquer palavra, não é qualquer pessoa, não é qualquer elogio que vai tirar você do propósito. Não é qualquer sentimento, não é qualquer noticiário, não é o que estão dizendo. Sabe por quê? Porque você é um cidadão do céu. Não é o que diz a terra, é o que diz o céu ao seu respeito. O que é que o céu está dizendo ao meu respeito? O que o céu tem a dizer do meu futuro? Não é a terra que diz o meu futuro, que vai morrer tantos, que vai enterrar tantos. Não é o céu que diz. Sabe por quê? Porque todos os meus fios de cabelo são contados pelo Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Só que eu vejo a gente agora, é hora da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de avançar, de ir em encontro aos cativos, de ir em encontro aos oprimidos, de ir em encontro aos cativeiros, de ir de encontro às pessoas que precisam ser libertas. Muitos estão recuando. Muitos estão crendo mais no que o noticiário diz do que a própria palavra diz a respeito de mim, de você. Há uma palavra sobre as nossas vidas. Quando eu li aqui a respeito de João 20, eu li várias vezes, lendo e tentando, falando, meu Deus, os discípulos estavam ali com medo, porta trancada, tudo fechado, mas dentro deles havia uma confiança, dentro deles havia um crer, que o mestre voltaria, que ele apareceria para eles. Agora, do lado de fora estava Tomé, incrédulo, com dúvida, com medo, mas estava do lado de fora. Jesus, ele entra dentro da casa. Quando ele encontra Tomé depois de 8 dias, não foi do lado de fora, foi dentro da casa. Foi dentro que Jesus se depara novamente com Tomé e mostra para ele as suas marcas. Amado, que nós possamos nesse tempo ativar a nossa fé, ativar o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, ativar a coragem que está sobre nós, ativar o crer, como ele disse, bem-aventurado não são os que viram,
Porque enquanto os discípulos estavam dentro daquela casa, eles não estavam vendo nada, mas eles estavam crendo que Ele iria voltar. Então, bem-aventurado não é o que você vê, é o que você crê. Bem-aventurado não é o que você está vendo agora, é o que você está crendo para amanhã. Bem-aventurado não é o que você está enxergando nesse momento. Está tudo dando errado, está tudo ruim, casa, meu casamento, minha família. Não, eu quero te ativar a sua fé para você crer que Deus pode mudar todas as coisas, que Deus é quem faz todas as coisas, que Deus é que transforma todas as coisas, que existe a palavra dEle sobre as nossas vidas, que existe um Deus que tem a paz, que aonde Ele chega, Ele diz: a paz seja convosco, porque Ele é a própria paz, Ele é o próprio pacificador da paz, Ele é aquele quem traz a paz. Talvez você entrou aqui nessa noite amedrontado, angustiado, oprimida, oprimido, como muitas pessoas que a gente tem conversado, que tem vontade de desistir, tem vontade de largar tudo. Eu queria te dizer que o Senhor, Ele vem ao seu encontro nessa noite. Eu queria te dizer que o Senhor está vindo ao seu encontro nessa noite. Aonde você parou, aonde você desanimou, aonde você entrou no medo, aonde a incredulidade entrou no seu coração, o Senhor, Ele está vindo ao seu encontro nessa noite, para te tirar deste lugar e colocar você no lugar aonde Ele quer posicionar, onde Ele quer te reposicionar, em um lugar de fé, em um lugar de crer, em um lugar de sobrenatural, em um lugar de experiências sobrenaturais. É neste lugar que Ele quer te colocar. Eu queria que você fechasse seus olhos, e nessa hora você talvez entrou, não importa como você entrou, não importa como você chegou nesse lugar, não importa. Não importa que Tomé era um incrédulo, não importa que Tomé era alguém que duvidava, não importa. Jesus, Ele voltou para aquela casa, aonde Tomé estava dentro daquela casa, para mostrar que Ele era o Cristo vivo, que Ele era Deus, o Filho do Deus Altíssimo, para mostrar que Ele tinha um propósito. Ele volta para Pedro, Ele volta para que Pedro fosse perdoado, para que Pedro voltasse novamente para o propósito. Ele volta para Pedro de uma maneira linda, maravilhosa, poderosa. Ele volta para Pedro sem condenação, sem julgamento. Ele voltou para Tomé sem julgar a incredulidade de Tomé. Ele veio, Ele mesmo ali se apresentou diante dele. Sabe, amados, que nessa noite nós possamos ativar a nossa fé e entrar neste lugar, que a igreja possa entrar neste lugar, que nós possamos avançar nesse lugar. Se por algum momento você saiu fora, por causa do medo, da incredulidade, da dúvida ou alguma coisa, o Senhor está te chamando novamente, e Ele está vindo ao meu encontro e ao seu encontro nessa noite. Tem muitas pessoas que não estão crendo, que vai acontecer, que não estão crendo naquilo que nós iremos viver, mas Jesus está nos mandando encher a nossa vasilha. Mas Jesus está nos mandando encher as nossas vasilhas. Quando nós lemos Apocalipse 3,16, não falou de uma classe, Ele falou de pobre, de rico, de jovem, de novo, de criança. Ele falou de todas as idades. Quando o anticristo vier para uma marca, Ele não falou para um ou para outro, Ele falou que todos. Ele falou que todos. E se nós não nos atentarmos em selar essa palavra,
se nós nos atentarmos em inculcar na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra que firma a minha fé, que firma os meus pés sobre a rocha. Se não firmarmos no espírito, saindo da carne, saindo da alma, largando o sentimento almático. Talvez Tomé estava almático, talvez Tomé estava com sentimento de alma. Ele saiu talvez por causa de um sentimento almático, mas o Senhor estava ali. Quando o Senhor estava com os discípulos, que soprou o Espírito Santo sobre ele, ele perdeu essa experiência, ele perdeu essa oportunidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não perca as oportunidades que você tem hoje para estar na minha presença. Não perca as oportunidades para manifestar o poder e a glória de Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a minha voz. Não perca a oportunidade de abrir os seus ouvidos espirituais e ouvir a minha palavra. Não perca a oportunidade de alinhamento, de ajustamento. Não perca essa oportunidade. O Senhor está dizendo: arrume a casa e entra na minha presença. Alinhe a sua vida e entre na minha presença. Eu não sei aonde você parou, eu não sei aonde você ficou preso nesses 2, 3 meses, mas o Senhor está te chamando novamente para voltar para a presença, voltar a queimar, voltar a crer, voltar a sentar na mesa e ensinar a palavra para os teus filhos, voltar a sentar na mesa e encontrar, a se preocupar com a sua geração e se preocupar com a geração dos seus netos. Não seja mais alguém apenas, mas seja alguém que tenha um legado sobre as gerações, alguém que esteja ligado nas gerações, alguém que vai inculcar a vida de Deus, que vai gerar com gemidos inexprimíveis, como disse na sua palavra, até que Cristo seja formado em ti, eu gerarei com gemidos inexprimíveis. Sabe o que ele estava dizendo? Que não é fácil gerar Cristo em alguém, não é fácil inculcar a palavra em alguém, mas ele estava dizendo que ele sentiria dores de partos, que ele geraria essa dor, que ele geraria a vida de Deus naquelas vidas. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Que nós precisamos sentir dor de parto para gerar a vida de Deus na vida dos nossos filhos e gerar a vida de Deus nos nossos discípulos, gerar a vida de Deus, gerar através da palavra, gerando através do Espírito Santo de Deus, gerar inculcando, ensinando, andando, sentado em todo lugar, ensinando, falando de Cristo, ensinando os nossos filhos nos dias que nós viveremos, colocando e selando sobre eles a palavra, para quando o mal vier, a mente dele transborde da palavra, o coração dele transborde da palavra, a mente dele transborde da palavra. Eu não sei, amados, mas eu acho que nós precisamos alinhar muitas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos alinhar a nossa responsabilidade. Nós precisamos alinhar o nosso legado com a nossa geração. Nós precisamos alinhar o reino de Deus na terra como no céu, nas nossas vidas primeiro. Alinhar em nós a palavra de Cristo no meu e no seu coração. E essa noite o Espírito Santo, ele diz para a igreja: alinha porque é tempo de alinhar. Ouça porque é tempo de ouvir. Clame porque ainda há tempo de clamar. Busque porque ainda há tempo de buscar. Se assente, traga de volta aquele que saiu. Estenda suas mãos, pague preço, chere dor, para trazer de volta aquele que
afastou, aquele que não quer mais, aquele que não deseja mais. Não podemos ser negligentes como a nossa geração. Mas nós queremos gerar isso nessa noite. E se você quer gerar essa palavra no seu coração, bem-aventurado quem não vê e crê. Jesus estava estabelecendo um processo de cura na vida de Pedro. Quando ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está em processo de cura. O Senhor talvez precise estabelecer um processo de cura na sua vida. Talvez o Senhor precise estabelecer um processo de cura na vida dos teus filhos. O Senhor talvez precise estabelecer um processo de cura no seu casamento. Talvez Ele está querendo alinhar hoje a sua casa, a sua família, os seus filhos, trazendo de volta para a mesa, trazendo de volta para o propósito, trazendo de volta para a presença, porque temos tempo para isso ainda há tempo para isso. Eu queria que você, com seus olhos fechados, eu queria que você olhasse a sua vida nessa noite. Eu queria que você, com aquilo que você ouviu dessa palavra nessa noite, que está na sua casa, que se distraiu, que saiu fora, que estava do lado de fora, por causa de alguma distração, de algum aprisionamento, de algum medo, o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Volta para a palavra. Volte a queimar no meu espírito. Volte a estar na minha presença. Volte para este lugar aonde nós não deveríamos sair nunca, porque Ele disse para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto dos céus venha poder, seja investido do meu poder, mas permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém e seja revestido do alto nessa noite. Seja revestido do alto nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer nessa noite. Eu sei que algo sobrenatural de Deus está para acontecer neste lugar. Algo sobrenatural de Deus vai acontecer dentro de você nessa noite. Há uma inspiração do Espírito Santo de Deus no seu coração nessa noite, para que você volte a queimar, para que você volte para a palavra, para que você volte para a presença. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído. Fique neste lugar. Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé, igreja. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu sei que nós não podemos tocar nas pessoas, mas eu queria que, aonde tem os obreiros, intercessor aqui nessa noite, que você saísse do seu lugar e estendesse as mãos, sem tocar, mas estendesse as suas mãos para alguma vida aqui nesse lugar. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Não toque, não precisa colocar as mãos, mas estenda as mãos. Isso, como intercessão. Isso, como intercessão. Estenda as suas mãos, como intercessão. Nós iremos estender as mãos sobre essas vidas. Nós iremos estender as mãos para fortalecimento, restauração, para um vivificar do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas. Neda, estenda as mãos para todos os jovens. Tamires, estenda as mãos para os jovens. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha com fogo, para que Ele venha com fortalecimento, para que Ele venha com renovação, restauração, para que Ele venha sobre a sua vida nessa noite e você seja fortalecido pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. Você ouviu a palavra, agora seja fortalecido pelo Espírito.
pessoa o espírito de vida, de fortalecimento, de renovo, restauração, vida, libera vida. Abra sua boca, estende as suas mãos e libera um manancial de águas vivas. Eu libero sobre cada eu libero vida, eu libero o Espírito de Deus sobre cada vida, a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito, Senhor, sobre cada vida. Edinaldo, vira para o Elcio e libera vida sobre ele. Elcio, libera vida sobre Edinaldo. Fica de frente, Edinaldo, fica de frente. Começa a liberar vida sobre o Elcio. Elcio, libera vida sobre Edinaldo. Igreja, você precisa crer que há vida em você, para que você possa liberar essa vida. Eu queria que enquanto o louvor começasse a cantar, você liberasse. Quando Jesus liberou o Espírito Santo para os discípulos, ele estava liberando autoridade sobre a sua vida. Libera vida, libera vida, libera o teu Espírito, libera, Deus, libera vida, restaura, fortalece, renova, restaura, traga de volta para a palavra, joga de volta para a palavra, traga de volta, Espírito Santo de Deus. Nós liberamos a vida do Espírito sobre essas vidas. Nós liberamos cura. Patrícia, começa a liberar sobre esses jovens. Começa a liberar a vida de Deus. Começa a liberar sobre eles fome e sede pela presença. Começa a liberar uma fome. Começa a liberar uma sede. Começa a liberar sobre eles. Tira todo o congelamento, toda a frieza, todo o pecado da mente, todo o aprisionamento da mente. Seja livre. Libera uma fome, libera uma sede. Volte novamente a amar, volte novamente a adorar, volte novamente a fluir, volte novamente a mergulhar, volte novamente, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e quer liberar não somente a palavra, mas o Espírito dele sobre ti, para te fortalecer, para te renovar, para te restaurar. Deixa o Espírito Santo de Deus. Dê liberdade para ele nessa noite. Dê liberdade para ele nessa noite. Dê liberdade para ele nessa noite.